Glória a Deus. Amém. Sem demoras, quero trazer uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração nessa semana. Lá em Gênesis 2, a partir do verso 4. Você abre aí, rapidamente. Diz assim: esta é a gênese dos céus, da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis, vistas boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama Pisson, e o que rodeia a terra Avilã, onde tinha ouro. O ouro dessa terra, o bom também se encontrava lá, o bedélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e o que circunda a terra de Cuxê. O nome do terceiro rio é Tigre, e o que cobre pelo oriente da Síria. E o quarto, Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe em uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem e todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher. E ele a trouxe e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-te-ei a varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se uma carne. Ora, o homem e sua mulher, estava nus, e não se envergonhava. Senhor, esta é a tua palavra, nos ensina, nos ajuda nessa noite, nesses minutos que temos, Pai, a compartilhar, a entender melhor a tua palavra, em nome de Jesus. Tudo tem um propósito debaixo
da mão do Senhor. Tudo que o Senhor faz, Ele tem um propósito. E aqui eu vejo que nessa palavra que o Senhor tinha um propósito. Quando Ele fez os céus e a terra, quando Ele fez tudo, Ele tinha um propósito. E Ele formou o homem, deu vida ao homem nessa terra. Mas o Senhor começou a ver que tinha muitas coisas para fazer, o homem sozinho não ia conseguir fazer. Então o Senhor formou a mulher e tirou da costela do homem, fez ele cair sobre um sono e tirou dele da costela e formou a mulher para que ela fosse uma auxiliadora, fosse uma ajudadora. Querido, o que eu entendo, que nesse propósito que o Senhor tem, e a gente vai vendo várias situações acontecendo, entendo que Deus tem um propósito em todas as coisas. E às vezes nós não entendemos esses propósitos, nós questionamos tantas coisas na nossa vida, e principalmente os propósitos do Senhor. Mas os propósitos do Senhor são mistérios da nossa vida, que nós nunca vamos entender. Ou entenderemos se nós buscarmos o Senhor, pedir a sabedoria do alto, o Senhor vai mostrar os propósitos para a nossa vida. Domingo esteve conosco um casal de missionários aqui, ali de Manaus, o missionário Reginaldo e sua esposa Dúcia Ariunã. E antes deles ministrarem a palavra, eu estava aqui na cozinha tomando um café com eles e batendo um papo. E ele disse: pastor, nós estamos aqui de lua de mel. Nós casamos de ano de lua de mel, foi para a Grécia, voltou e estava aqui tentando levantar. Mas mesmo em lua de mel, eles saíram nas igrejas ministrando para levantar um sustento, para poder voltar, para poder construir a sua casa, para continuar a missão. E ao conversar, ele começou a falar, ele era aqui de Piracicaba, estudante, professor de faculdade, e saiu e foi fazer missões lá em Manaus. Poderia ter conhecido uma garota aqui, alguém aqui, casado aqui, mas Deus levou ele lá em Manaus para conhecer a sua esposa, alguém no meio da tribo indígena, e ali nós começamos a entender que houve um propósito do Senhor. Quantas pessoas, se você buscar na palavra os propósitos do Senhor, você vai ver na vida de Abraão, você vai ver na vida de Isaac, tantas coisas que aconteceu na vida de José, que passou por tantas lutas, né? Quem está assistindo Gênesis aí, vai entender um pouquinho do que eu estou falando, da vida de José. Tudo tem um propósito. Ninguém imaginaria que alguém que foi vendido como escravo, trabalhou como escravo, foi preso, poderia ter morrido ali trabalhando, se tornou governador do Egito. Na nossa vida, querido, tudo tem um propósito. Se nós entregarmos nossa vida para o Senhor e pararmos para pensar na nossa vida, porque às vezes nós não paramos para pensar na nossa vida, nós começamos a pensar na vida dos outros, nós começamos a olhar a vida dos outros, e esquecemos que nós temos vida. Nós estávamos aqui num bate-papo falando sobre suicídio, e hoje eu nem sabia que nós íamos ter esse tempo, esse bate-papo falando sobre suicídio, mas eu já tinha pensado sobre isso, né? Qual o propósito disso tudo? Por que as pessoas acabam se suicidando? Porque ela esquece que Deus tem um propósito na vida dela. Ela desiste de viver. Por mais que nós falamos que Deus tem um propósito na vida dela, talvez ela não acredite.
ela desiste da vida, porque acha que nunca vai conseguir. Pessoas que desistiram da sua vida, jovens, estudando, fazendo faculdade, outros nem chegaram a ir à faculdade. Primeira namorada, ou porque aquela garota não olhou para ele, não deu atenção, ou falou um não para ele. Ele achou que estava tudo acabado na vida dele, que nunca mais ele ia encontrar uma garota na vida dele. A namorada terminou, escolheu outra pessoa, nunca entendeu que teria um propósito ali naquela vida. Preferiu se entregar, desistir de tudo, amarrar uma corda no pescoço, outros pular de uma ponte, outros se jogar na frente de um carro, ou na frente de um trem, ou se dar um tiro no ouvido. Quantas pessoas? Por que não esperaram o propósito de Deus na sua vida? Muitos nem acreditam, acham que Deus não existe, que Deus nunca vai fazer. Acho que Deus só ama os outros, mas não Ele. Deus ama cada um, querido. Deus tem um propósito na vida de cada um. Deus tem um propósito na sua vida. Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu quero te dizer, Deus tem um propósito na sua vida. Talvez você é jovem. A idade já está passando, pastor. Tem gente que chega aos 30 anos achando que já está velho. Não casei ainda. Com 25 anos. Eu não tenho uma profissão ainda. O que vai ser da minha vida? E agora? Saiba, Deus tem um propósito para todo mundo, na vida de cada um. Deus tem uma pessoa para a sua vida. Deus formou o homem e a mulher. Homem, depois a mulher, para que ela seja auxiliadora, esteja ao seu lado. Busque em Deus, não busque nos homens. Não busca lá fora. Tem muito moço, muita gente dentro da igreja que desiste. Aqui nessa igreja não vai ter um homem para mim. Nessa igreja não vai ter uma mulher para mim. Prefere ir fora. Querido, lá fora, Satanás está com a bandeja para você. As melhores riquezas, as mulheres mais bonitas, os homens mais bonitos, por fora, mas dentro, não. Quando você dá a primeira mordida na maçã, como Adão e Eva fizeram, tudo ficou diferente. Abriu seus olhos. A pureza foi embora. A inocência foi embora. Não pense que lá fora o mundo vai te acolher. O mundo vai jogar um monte de coisas. E nesse monte de coisas vem também muita coisa, vem a pressão sobre você, vem os problemas, vem as dificuldades, vem as lutas, muito maiores do que se você acha que tem uma luta dentro de casa. Estou passando uma luta. Lá fora é muito pior. A palavra do Senhor diz lá em Daniel 1:8 que ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Busca o Senhor, se entrega ao Senhor todos os dias da sua vida. Busque sabedoria do alto. Busque saber quais são os propósitos que Ele tem na sua vida. Eu lembro que quando estava em missões, e missionários sempre fala isso.
Eles sempre falavam, Deus tem um propósito. Eu não sei por que estou aqui. Por que eu estou nesse trabalho? Por que eu saí daqui de Campinas, vim aqui para o sertão? Por que eu saí daqui de Campinas, vim aqui para o Afeganistão? Por que eu saí daqui de Campinas e vim aqui em Manaus? Por que eu saí de Manaus e vim para aqui para Campinas? Por que eu saí de lá e vim para cá? Por que eu saí do Rio e vim para cá? Porque tudo tem um propósito. E nós temos que entender. O que nós fazemos hoje, talvez nós não entendemos. Mas lá na frente vamos entender o que Deus está fazendo hoje. Às vezes vai doer um pouquinho. Porque às vezes Deus vai tirar algumas coisas de nós. Ou pessoas da nossa vida. Que amamos. Mas lá na frente nós vamos entender o propósito do Senhor. Porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Pense nisso nessa noite. Pense na sua vida nessa noite. Talvez nada tenha dado certo na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional. Mas a partir de hoje, eu quero te dizer, se você começar a buscar mais na palavra, buscar mais a Deus, e começar a entender que Ele tem propósito na sua vida, tudo vai mudar. Para de perguntar por quê, e sim para quê. A gente pergunta muito, por que, Senhor? Por que, Senhor? Começa a perguntar, Senhor, para que eu estou nesse emprego? Para que eu estou nesse ministério? Para que eu estou? É para quê? O Senhor vai começar a abrir seus olhos. O Espírito Santo do Senhor vai começar a ministrar sobre a sua vida. Comece a pedir a direção dele para a sua vida. E ele vai te direcionar nos caminhos certos. Trilhar os propósitos do Senhor para a sua vida. Em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu queria trazer nessa noite para o seu coração. Para que você entenda os propósitos dele na sua vida. Um homem ou uma mulher que Deus formou pelos seus propósitos. Amém? Vamos orar. Pai amado, obrigado, Pai, mais uma vez, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigado pelos seus propósitos, oh Deus, na nossa vida. Obrigado porque estamos aqui, diante da tua presença, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. Ajuda cada um, Senhor, a viver os teus propósitos. Ajuda a cada família, ajuda a tua igreja, ajuda os pastores. Ministra no coração de cada um, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado mesmo pela essa palavra. Possamos viver nos propósitos do Senhor. Glória ao Senhor. Pega suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre você hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe, tenha um ótimo final de semana. Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, temos nosso culto online, culto de oração, às 19 horas, ali via Zoom. E domingo pela manhã estaremos aqui, às 10 horas, e às 9 horas, a escola dominical. Você possa chegar para a escola dominical, depois às 10 o culto presencial, e às 19 horas, culto online. Você possa participar. Amém? Deus abençoe.